Sabe uma coisa que eu fico pensando? E se um desejo que parece, sei lá, totalmente errado, egoísta, perigoso até, Uhum. fosse, na verdade, o ponto de partida de um plano muito, mas muito maior? É uma pergunta excelente para começar. É com essa ideia que a gente mergulha hoje numa das narrativas mais complexas e, francamente, violentas da Bíblia. A história de Sansão. A gente vai focar no capítulo 14 do livro de Juízes. Isso. E a nossa missão aqui, com base na análise que a gente recebeu, é tentar desvendar as camadas dessa história que mistura desejo, traição, uma força quase incompreensível, né? Tudo sobre uma suposta lente de propósito divino. E é importante, assim, situar a história para entender a tensão. Israel está sob o domínio dos filisteus. É uma época de opressão, sabe? Certo. Sansão é um juiz, que nesse contexto não é um cara de tribunal. É um líder carismático, um libertador levantado para salvar o povo. Ele é famoso pela força sobre-humana, mas também por uns impulsos que, à primeira vista, parecem totalmente contraditórios com a missão dele. Totalmente. E a fonte que guia a nossa conversa hoje adota uma abordagem bem socrática, sabe? De levantar perguntas em vez de dar respostas fáceis. E eu acho que esse é o único jeito de lidar com uma figura tão paradoxal. Com certeza, porque a história já começa de um jeito que te faz assim, torcer o nariz. Sansão vai pra Tímina, uma cidade inimiga filisteia, vê uma mulher e pronto. Decisão tomada. Fim de papo. Exato. Ele volta para os pais e simplesmente exige. Vi uma mulher em Tímina, tomai-me agora por mulher. Não tem romance, não tem um pedido, é uma ordem direta, quase infantil. E a reação dos pais é a de qualquer pai sensato daquela época. Eles ficam perplexos. A pergunta que eles fazem, não há mulheres entre o teu povo, resume todo o conflito, né? Sim, diz tudo. A escolha de Sansão não é só uma questão de gosto pessoal. É um ato de aparente traição cultural e religiosa. Casar com uma filisteia era, na prática, se aliar ao opressor, trazer uma estrangeira para dentro da família, com outros deuses, outros costumes, do ponto de vista deles é um desastre. Exato. Parece um caso clássico de rebeldia. Um jovem com um dom extraordinário que decide usar a liberdade para chocar a família e quebrar todas as regras. É a primeira coisa que a gente pensa. Claro. Mas é aí que o texto joga uma bomba na nossa interpretação. Um detalhe pequeno, numa única frase, que vira a mesa completamente. É o versículo 4, e ele é o eixo de toda essa análise. O narrador nos informa: seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Essa frase muda tudo, tudo. O que nós, como leitores, julgamos ser luxúria, rebeldia ou um péssimo julgamento é recontextualizado como o ponto de partida de um plano divino. A fonte argumenta que Deus estava instrumentalizando o desejo errado de Sansão para criar o que o texto chama de ocasião contra os filisteus, ou seja, um motivo para começar a briga. Pera um pouco. Isso é fascinante, mas é também profundamente perturbador. O texto está sugerindo que esse desejo, que parece puramente carnal e impulsivo, foi implantado ou, no mínimo, usado por uma força divina? Exato. Isso coloca o Sansão quase como um peão num tabuleiro de xadrez. Ele acha que está fazendo uma escolha pessoal, mas, na verdade, está só seguindo um roteiro. Essa é a grande questão que a fonte levanta. A narrativa não tira a agência de Sansão. O desejo é dele, a atração é genuína, mas ela coexiste com um propósito maior, do qual ele não tem consciência. Uhum. Isso nos força a questionar com que rapidez a gente julga as motivações, sabe? Tanto as nossas quanto dos outros. Quantas vezes a gente olha para uma decisão de alguém e rotula como errada ou impensada sem ver o quadro completo? Pois é. A história sugere que, às vezes, o caminho de um propósito maior começa com um desvio que ninguém entende. Um desvio que ninguém entende, que leva a situações cada vez mais estranhas. Porque a história continua e essa mistura de divino com o impulso bruto do Sansão só aumenta. Aumenta muito. Taca.
A descrição é quase cinematográfica, é totalmente visceral. O texto diz que o Espírito do Senhor se apossou dele com poder. E o resultado é chocante. Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter nada na sua mão. Incrível! A análise que a gente tem ressalta um ponto crucial aqui. Isso não é apresentado como adrenalina. Não é a reação de lutar ou fugir. A linguagem usada é a de uma possessão divina, uma capacitação sobrenatural que vem de fora e toma conta dele. É interessante esse ponto. Uma leitura moderna, mais cética, diria que um homem forte, sob efeito de uma descarga massiva de adrenalina, poderia realizar feitos incríveis, né? Claro. Mas o texto insiste em atribuir a uma fonte externa, ao Espírito do Senhor. A fonte que a gente está usando explora essa tensão entre a explicação natural e a sobrenatural. Sim, e ela argumenta que para o narrador bíblico não há tensão. A força física de Sansão e a intervenção divina são a mesma coisa. O espírito é a explicação para a força que ultrapassa os limites humanos. Entendi. E o mais incrível é que essa explosão de violência não é o fim da história do leão. Pelo contrário, é só o começo. Verdade. Dias depois ele volta pelo mesmo caminho e, por curiosidade, vai olhar a carcaça do leão e dentro dela ele encontra um enxame de abelhas e mel. E ele simplesmente pega o mel com as mãos e começa a comer. Essa imagem é uma das mais poderosas de toda a história. Pensa no simbolismo. A carcaça de um animal morto era considerada ritualmente impura. Tocá-la tornaria uma pessoa impura. Claro, tem essa questão. Mas é justamente desse lugar de morte e impureza que surge algo doce, nutritivo e cheio de vida. O mel. É a transformação do violento em doce, do morto em fonte de vida. Mas é também uma imagem um pouco nojenta, não? Pegar mel de um animal em decomposição, isso não violaria todas as leis de pureza da época? Totalmente. A fonte comenta sobre essa transgressão. Parece que Sansão vive quebrando tabus, tanto sociais quanto religiosos. Exatamente. Essa é a essência do personagem dele. Ele opera fora das regras. O ato de pegar o mel da carcaça é em si uma metáfora para a vida dele. Um homem consagrado a Deus, um nazireu, que constantemente se envolve com o que é impuro. Mulheres estrangeiras, carcaças de animais. Isso, e ainda assim é através dessas ações transgressoras que o plano divino se desenrola. A doçura sai da impureza. E o mais fascinante é que ele pega essa experiência tão pessoal, tão brutal e secreta e decide transformá-la num jogo público, no banquete de casamento. Isso. Isso parece uma receita pro desastre desde o início. Ele se sente invencível, mais esperto que todo mundo. Totalmente. Ele propõe um enigma aos convidados filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. É um enigma impossível porque se baseia numa experiência que só ele teve. Ninguém poderia adivinhar. Ninguém. E a aposta é altíssima, 30 vestes de linho e 30 túnicas. Uma fortuna. Ele está cheio de si, usando o seu segredo divino como uma ferramenta para humilhar os novos parentes, mas ele subestima completamente a dinâmica de poder ali. Os filisteus não vão jogar limpo. De jeito nenhum. Eles não tentam resolver o enigma, eles vão direto na esposa dele e a ameaçam. Convença seu marido a nos contar o segredo, senão queimaremos você e a casa do seu pai. A pressão sobre ela é absurda e ela usa a única arma que tem, a manipulação emocional. Por 7 dias ela chora, acusa, diz você me odeia, não me ama. É uma pressão psicológica constante. Sansão, o homem que pode rasgar um leão, não aguenta a pressão emocional da esposa. No último dia, exausto, ele cede e conta o segredo. E claro, a traição é imediata. Ela corre e conta tudo aos filisteus. A resposta que eles dão a Sansão é cheia de sarcasmo. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Pois é. Mas eles também revelam como descobriram, né? Dizendo, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Ele percebe na hora que foi traído. E a reação dele é uma fúria explosiva. Mas, de novo, o texto faz questão de qualificar essa fúria. Então o Espírito do Senhor se apossou dele com poder. De novo essa frase. Não é apenas um homem com o ego ferido. É uma raiva potencializada por aquela mesma força divina que matou o leão.
Ele desce a outra cidade filisteia, Ascalon, mata 30 homens, pega as roupas deles e as joga aos pés dos que resolveram o enigma. É uma violência brutal e desproporcional. 30 homens, que provavelmente não tinham nada a ver com a história, são mortos para pagar uma aposta de casamento. Exato. E ainda assim a narrativa enquadra isso como o Espírito do Senhor em ação. É difícil conciliar a justiça divina com o massacre de inocentes, né? É o ponto mais desconfortável da história. Dentro da lógica da narrativa, é o começo da ocasião contra os filisteus. O plano está em movimento. A traição levou ao primeiro grande ataque de Sansão contra os opressores. Mas o custo humano é altíssimo. É. E o capítulo termina de forma melancólica e abrupta. Sansão, furioso, abandona a esposa e volta para casa. O pai dela, talvez para evitar mais problemas, simplesmente a entrega ao padrinho de casamento de Sansão. Nossa. O casamento que começou com um desejo vindo de Deus termina em traição, massacre e dissolução. Ok, essa história é um turbilhão. E a análise que a gente recebeu faz uma coisa muito inteligente, tenta trazer essa dinâmica para o nosso mundo. Propõe uma analogia moderna. Sim, no Brasil de hoje. Isso. Pinta o quadro de uma figura pública, talvez um atleta de ponta ou um influenciador digital gigante, que foi criado num ambiente evangélico muito rígido. E é uma analogia que funciona assustadoramente bem. Vamos decodificar os elementos. Ir para Tímina seria esse influenciador mergulhar de cabeça num estilo de vida secular que o círculo religioso dele condena. O mundo das baladas, das festas. Isso, das festas com celebridades, do dinheiro fácil, da ostentação. E a mulher filisteia é o relacionamento com alguém do mundo. Aquela pessoa carismática, atraente, mas que todos os amigos da igreja e a família alertam. Isso não vai dar certo, essa pessoa vai te desviar. Exatamente. Mas a atração é magnética, um desejo que ele não consegue ou não quer controlar. Exato. Nesse cenário, o leão não seria um animal, mas uma crise pessoal devastadora. Poderia ser uma depressão profunda, uma crise de ansiedade paralisante. Um vício que sai do controle, ou até um evento traumático, tipo um escândalo público ou uma falência que ameace destruir ele por completo. E no fundo do poço, essa pessoa tem um reencontro genuíno com a sua fé. Uma experiência espiritual que lhe dá forças para rasgar o leão, para superar a crise. E aí vem o mel na carcaça. Isso. O mel na carcaça é o que vem depois. Ele transforma a dor dele em conteúdo. Começa a fazer vídeos sobre superação, saúde mental, fé. Ele encontra um propósito, uma doçura na própria tragédia. E isso o torna ainda mais famoso. Mas ele ainda vive nessa tensão, com um pé em cada mundo. E aí vem o enigma. Ele lança um desafio viral, uma live bombástica ou um curso online, apostando toda a credibilidade numa frase de efeito sobre a jornada dele. Do que quase me destruiu, eu tirei a minha maior força. Perfeito. Ele está confiante porque a experiência é única, é o segredo dele. Até que vem a traição. A namorada, talvez pressionada por haters, pela mídia ou pela própria família que não gosta da exposição, vaza alguma coisa. Uma conversa privada, um vídeo antigo, uma informação que tira a história de superação de contexto e o expõe de uma forma humilhante. O enigma é resolvido publicamente e ele é desmascarado. Não como uma fraude necessariamente, mas como alguém mais complexo e falho do que a persona pública dele admitia. Exato. E a reação violenta de Sansão, a fúria potencializada pelo espírito, se traduziria perfeitamente para o nosso tempo. Uma explosão nas redes sociais. Sim. Uma série de stories raivosos, um texto no Instagram cancelando todo mundo, expondo a namorada, atacando a mídia. Uma queima de pontes pública e agressiva que talvez gere até processos. Ele paga a dívida da humilhação com a destruição da reputação de todos os envolvidos. E no fim, ele perde tudo. Os patrocínios, a credibilidade e a pessoa por quem ele arriscou tudo, que agora é vista publicamente com outra pessoa. Essa analogia é arrepiante porque a gente já viu variações dessa história acontecerem várias vezes com figuras públicas no Brasil. Com certeza. A dinâmica de fé, fama, transgressão, traição e explosão pública
É um padrão que se repete. Isso só demonstra como os padrões de comportamento humano são atemporais, né? A tecnologia muda, em vez de um banquete a gente tem o Instagram, em vez de um enigma, um desafio viral, mas o orgulho, o desejo, a dor da traição e a fúria são os mesmos. É verdade. A história de Sansão continua sendo um espelho poderoso para as complexidades da condição humana. Então, o que a gente tira disso tudo? Se a gente for resumir a ideia central da fonte, a história de Sansão não é um manual de como ser um herói. Longe disso. Ele está longe de ser um modelo. Na verdade, ele é impulsivo, arrogante, violento, um desastre ambulante em muitos aspectos. Precisamente. A narrativa não parece glorificar as ações dele, mas as contextualiza dentro de um propósito maior, do qual ele mesmo não tem consciência. Os desejos confusos, as traições que ele sofre e as reações desproporcionais dele se tornam, de uma forma totalmente caótica e indireta, as ferramentas que começam a quebrar o domínio dos filisteus. Entendi. Sansão é apresentado como um instrumento profundamente falho, mas um instrumento mesmo assim. Isso nos leva a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, esperançosa e um pouco perigosa. A ideia de que até mesmo os nossos maiores erros, nossas decisões mais impulsivas, podem de alguma forma ser cooptadas por um plano maior para gerar um bem que a gente não previa. Exato. E é aqui que a análise nos deixa com uma pergunta final, um pensamento provocativo para levar conosco. Se um poder superior pode usar as falhas humanas para seus fins, onde fica a responsabilidade pessoal? Boa pergunta. A história mostra a ação divina, mas não apaga a dor e a destruição causadas pela reação de Sansão. 30 homens foram mortos em Ascalon para pagar uma dívida de ego. Pois é. As famílias deles não viram um plano divino, viram uma tragédia. E isso nos deixa com essa tensão irresolúvel. Até que ponto um destino, ou um propósito maior, nos absolve das feridas reais e dolorosas que causamos pelo caminho?